Irmãos, nós falamos no estudo passado a respeito da morte. E depois da morte, nós precisamos saber aí qual que é o destino final dos homens. Então, a sequência do nosso estudo e o título do nosso estudo hoje é este: Destino final dos homens. Eu peguei aqui para a introdução em Mateus, vou pedir que os irmãos vá lá comigo, Mateus 24. Versículo 37, Mateus 24, 37, até o versículo 44, Mateus 24, 37 até o 44. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Um alerta para nós das coisas que vão acontecer no final dos tempos. E o que a gente vê aqui, esse aviso que a palavra de Deus está dizendo, é que o mundo andava como sempre andou. A expressão que ele está dizendo é que comiam, é o que nós fazemos hoje, bebiam, e beber aqui não quer dizer que é só, quando a gente fala bebida, é bebida alcoólica. Não, beber água, beber alguma coisa, beber um suco, alguma coisa nesse sentido aí, Porque senão a pessoa já acha que a gente está interpretando também de outra forma. Casavam, davam-se em casamento, e Noé entrou na arca, e as coisas aconteceram. Aconteceram e foram rápidas. Assim será também, irmãos, no dia da vinda do Filho do Homem. Assim também é para nós quando nós estamos perto do nosso tempo. Nós temos um prazo aqui na Terra e as pessoas não estão considerando isso. Alguns estão com o prazo já quase vencido. Tem outros que acham que, não, eu ainda tenho muito tempo de vida. E aí surge uma pergunta: será? Haverá, depois de tudo isso, um juízo. Por isso, o título, Destino Final dos Homens. Por quê? Porque vai haver um juízo. Nós, os salvos, nós não seremos julgados para a salvação, mas comparecemos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer, mas não seremos julgados para a salvação. Seremos julgados para o galardão. É diferente. Aí, irmão, será que isso procede? Vamos lá em 2 Coríntios 5:10. Só para a gente tirar as nossas dúvidas aí. Hoje nós vamos andar bastante na Bíblia, tá? Eu hoje não fiz aquelas, como no estudo passado, do qual eu já separei os versículos. Então, olha lá, 2 Coríntios 5:10, diz assim:
Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A moralidade de Deus se estende sobre os ímpios e também sobre os salvos. Ela estende sobre o ímpio e sobre os salvos, justos e ímpios. Deus, no exercício dessa sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu tempo, ao seu termo final. Nós estamos próximos, irmãos. Os apóstolos já, quando próximos de Cristo ali, já diziam: olha, estamos próximos. Imagine agora, 2000 anos depois. É só, o que nós precisamos fazer é olhar como que o mundo está. Eu fico observando o mundo e eu penso que vai chegar um momento que vai travar. Vai chegar um momento que vai travar essa situação aí. Por quê? Porque a gente está vendo muita deslealdade, muita crueldade nos homens. Eles não vão parar e pôr a mão na consciência. As pessoas fazem polêmica por tudo. Tudo se cria uma grande polêmica. E aí tem os que são a favor, os que são contra, e aí começa aquela disputa. E cada vez que nós estamos observando, irmãos, as pessoas de bem estão sumindo. Os homens se tornaram corruptos diante do mundo. Não tem como consertar. Nós ainda temos lá no fundo uma esperança de que alguém vai mudar alguma coisa, de que alguém vai fazer alguma diferença. Irmãos, nós precisamos ver a palavra de Deus. O mundo está sendo preparado para o fim. A palavra de Deus nós vamos ver aqui. O mundo está sendo preparado. Se ele está sendo preparado é porque ele está chegando a hora. Novamente hoje eu fiz a divisão em 6 pontos, mas vai ser mais curto do que a passada, tá? Porque quando a gente fala os pontos aqui, muitas vezes alguns já assustam, né? Hoje é meia-noite. Não, nós vamos ser bem breve. Em cumprimento, primeiro ponto, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo vai voltar a este mundo, pessoalmente e visivelmente, em grande poder e glória. Tem pessoas que estão dizendo que Cristo já voltou pela segunda vez, e eu fico me perguntando, eu não vi, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu não consigo ver isto na palavra de Deus. Então nós vamos lá para Mateus 13. Hoje nós vamos passear, como eu disse para vocês, Mateus 13, versículo 39. Mateus 13, 39. Ele diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, aqui ele já começa, através dessa parábola que nós conhecemos, a mostrar como vai ser o final do mundo. Ele está dizendo, olha, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, ele explicando, né? E os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Ele vai separar o joio do trigo e o joio será queimado. Esta é uma das primeiras verdades que nós estamos vendo na palavra de Deus. Tem muitas outras das quais nós podemos nos pegar aqui para que possamos clarear as nossas mentes. Nós vamos em Atos 3 também. Eu vou ser rápido, tá, irmãos? Atos 3, 21, que diz assim: o qual convém que o céu contenha até aos tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas e desde o princípio. Então, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Em cumprimento a essa promessa, como eu disse, Jesus Cristo vai voltar. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, o versículo 24. Depois, 1 Coríntios 15, 24 até o 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade da força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Até o versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cristo vai voltar. E para terminar aqui no Efésios, nesse ponto, Efésios 1:10, pouco à frente aí, que nós estamos vendo, ele diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Cristo vai voltar. Ele irá voltar. E está bem próximo que isso aconteça. O segundo ponto é: os mortos em Cristo serão ressuscitados e arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, se alguém tem dúvidas sobre esse assunto, irmãos, os mortos em Cristo serão ressuscitados, serão arrebatados e se unirão com Cristo. Voltemos aí a Mateus novamente. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27, que diz: porque o Filho do Homem virá na glória do Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem voltará e dará a cada um segundo as suas obras. Em Marcos 8:38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Você se envergonha de Cristo hoje? Ele também vai se envergonhar de você. Também nós podemos ver aqui em Atos, capítulo 1, versículo 11. Os quais lhes disseram:
homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai descer em grande glória. Ele vai voltar. Daniel 12, lá no Velho Testamento agora, para que a gente possa ver também. Daniel 12, o versículo 2 e o 3 diz assim: e muitos dos que dormem no pó, falando agora dos mortos, como eu disse, os mortos em Cristo serão ressuscitados e arrebatados e se unirão ao Senhor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Uns vão ressuscitar para a glória, outros, infelizmente, não. Em Romanos 8, 23, Romanos capítulo 8, versículo 23, ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos isso, a redenção do nosso corpo. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se reunirão com Ele. Vamos de novo para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha o que está dizendo aqui. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, irmãos, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Nós seremos vivificados em Cristo. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão com Ele. Os mortos sem Cristo serão também ressuscitados, mas irão para a condenação eterna. É o que está dizendo aqui. Eles irão para a condenação eterna. Daniel, que nós já lemos, 12:2 fala isso. Eles serão levados para a condenação. Eu vejo muitas pessoas na sua sabedoria, nós vamos ver aqui também rapidamente, dizendo que sabem que nós estamos errados com muitas coisas, que nós fazemos isso, e nós vemos aí as teorias, né? Esses homens aí, escritores, escrevem muitos livros,
muitas coisas e falam-se muitas coisas, menos de Deus. E a palavra de Deus também já nos falava a respeito desses assuntos, que surgiriam pessoas falando muitas teorias, e os homens vão-se a essas teorias, mas eles não dão ouvidos à palavra de Deus. Mas um dia eles vão ter que prestar contas ao Senhor. Um dia todos nós vamos morrer. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Eles deveriam considerar isso. Muitos deles não têm nem amor pela sua vida. Entram em atritos, em guerrilhas, e muitos perdem a sua vida, achando que está perdendo a vida por alguma causa. E aí um outro homem vai lá e diz: olha, esse daqui foi um grande lutador, e ergue uma estátua para ele, coloca o seu nome, dá o nome das ruas, nas praças, mas isso não adianta nada, isso não vai salvá-lo. O que vai salvar o homem é se ele crer em Cristo. A palavra de Deus é clara: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, quanto que é? 4:12. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. E Ele vai voltar, como Ele está prometendo aqui. Os homens vão ressuscitar. João 5:28, voltando um pouco do que nós estávamos aí, João 5:28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou da incredulidade. É através dos frutos. Nós temos alguns exemplos práticos, irmãos. A Bíblia é muito sábia na hora que ela dá os seus exemplos. Quando nós falamos de frutos, todos nós sabemos do que estamos falando. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, qual que é o fruto do pé de goiaba? Já está falando, a goiaba. Qual o fruto da goiabeira, né? Talvez alguns não vão saber qual que é o fruto da vide. Mais fácil para nós, que nós ouvimos muitas pregações falando sobre isso, mas na faculdade eu dou aula na parte de contabilidade rural, né? E aí eu gosto de chegar lá e falar para o pessoal assim: qual que é o fruto da vide mesmo? Tem gente que não sabe nem o que é. Oh, mas professor, o que é isso? Vide. É o pé de uva, né? A videira. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Mas uma hora que a gente aprende, a gente sabe que a videira, ela dá o quê? A uva, ela dá fruta. Então, logo na nossa mente nós associamos. Assim também é o crente. Porque quais são os frutos do crente mesmo? Quais são os frutos do Espírito? Lá em Gálatas 5:22, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, e aí vai. Olha, nós sabemos. Então, quando nós olhamos para vocês, quando nós olhamos para cada um de vocês,
nós precisamos ver, nós precisamos encontrar esses frutos. Assim como que quando eu vou no pé de videira, eu vou lá ter uva, vou colher uva. Se eu vou no pé numa goiabeira, eu vou colher goiaba. Se eu vou lá num pé de melancia, eu vou num pé de jaca. Tem gente que fala assim, né? Porque, olha só, se a melancia desse em árvore, nós estava perdido. Que é pior que a jaca? A melancia ainda é lisa, e a jaca, que é cheia de... Se a jaca chegar de cair na cabeça de alguém, mata. Mas a questão é o seguinte, Deus é sábio, Ele sabe o que faz, Ele colocou cada coisa no seu lugar, irmãos. Esta é a sabedoria, e é isso que nós precisamos ver. Então, a pessoa, quando ela quer fazer o bem, ela tem que dar frutos. Quando ela é convertida, quando ela aceita Cristo como seu Salvador, ela vai dar frutos dignos de arrependimento. Esses frutos, como nós vimos aqui, os crentes serão justificados pela fé, pelos seus frutos. Atos 24:15 também diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Olha, eu penso numa questão assim que talvez o povo não... Tem muitos aí que nem pensam. E tem uns até que pensam nisso também. Mas de uma maneira diferenciada. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero falar com essa expressão? Irmãos, nós nascemos e morremos, e aí tem muita gente que acredita que isso tudo acabou. Não acabou. Tem outros que não acreditam, não pode, tem um plano aí. Claro que tem um plano. Só que então, por que não creem na coisa certa? Por que não pegam a palavra de Deus e observam a palavra de Deus da maneira correta? Por que ficam atrás de ideias de homens? Eles tentam, de todas as formas, fazer com que a Bíblia seja contradizente. E até hoje eles não conseguiram. Tentam aí contradizer as palavras de Deus, de todas as formas. E até hoje estão tentando. E não vão conseguir. Nós vemos aí, eu sempre gosto de falar isso, vocês que já estudaram, os que já fizeram faculdade, nós estudamos muitos livros, muitas teorias, e cada vez que passa as teorias vão ficando obsoletas, os livros também. Está lá nas bibliotecas para as pessoas observarem qual eram as teorias do passado, mas passaram. As teorias que eram escritas nos livros grandes, mais grosso do que a Bíblia, tem livros enormes, passaram, estão lá apenas para ser consultado como era, não servem para mais nada, talvez para uma experiência que a Bíblia é um livro atual. Nem sempre ela foi escrita por pessoas que tinham estudos. Paulo tinha estudo, tinha outros também, Lucas era médico, e aí mas muitos desses homens não eram letrados, mas inspirados por Deus, e por isso que a Bíblia hoje, o livro que é. Por isso que ela mantém viva, porque quem escreveu foi Deus. Mas voltando aqui novamente, no nosso estudo, Mateus 13,
Voltemos lá um pouco. Mateus capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos, virão anjos e separarão os maus dentre os justos. E os 50 agora. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Então olha só o que está dizendo aqui. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não sei se você já teve dor ao ponto de você ranger os dentes. É uma dor muito forte. Tem gente que talvez já passou por isso e pode dizer. Vai haver muita dor. Tem pessoas aí que acham que elas estão fazendo e acontecendo. Estão longe de Deus, vivendo a vida delas, acreditando que, olha, eu estou vivendo a vida, eu não faço mal para ninguém. Será que não faz? Só o fato da gente muitas vezes ver o nosso semelhante passar por necessidade e não ajudá-lo, já é uma coisa complicada. Tem pessoas que fazem de tudo, não estou dizendo que não deve fazer, mas fazem de tudo por cachorro, por gato, por animais, mas vê o seu semelhante sofrendo, para ele é a mesma coisa que nada. Gastam horrores de dinheiro com animais. Também não estou dizendo que é errado, desde que ajude também o seu próximo. Atos 10, 42. Então, esse trecho aqui que eu listei vários versículos, nós vamos ler todos, para que as pessoas possam ver qual é o destino daqueles que são condenados. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo é o juiz. Mas não é esses juízes aí que nós estamos vendo. E eu também não quero colocar todos eles no mesmo saco. Porque ainda assim existem homens ainda que são retos. Mas muitos deles não faz justiça. Mas Cristo não é assim. O amor de Deus, o amor de Cristo, é da mesma medida da sua justiça. Ele vai julgar esse mundo, de maneira que nós não vamos poder enganá-lo, não vamos poder comprá-lo, não vamos poder suborná-lo, porque ele ousou morrer numa cruz, e ele tem esse poder de julgar toda a humanidade. Primeira Coríntios 4, pouquinho à frente. 1 Coríntios capítulo 4, e o versículo é o 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Ele vai trazer à luz, não vai ter coisa oculta. Ele conhece cada um de nós. A nossa vida é como um livro, e ele vai ter poder de folhear esse livro.
Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso é o juízo. Então, o seu tempo de validade nesta terra é até a sua morte. Depois disso não vai poder fazer mais nada. Não tem o que fazer depois que você morrer. A palavra de Deus diz: não há obras no sepulcro. Os homens têm um ditado, que caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Depois que você morrer, restará o juízo. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu como o Senhor. Diferente dos que receberam o castigo que nós vimos agora. Mas quem é justo vai receber o seu galardão. Quem é justo vai habitar no céu com o Senhor. Lá mesmo em Daniel, nós vamos ler de novo, nós já lemos, mas eu quero ler de novo esse versículo. Daniel, capítulo 12. O versículo 2 e 3 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios, olha só, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você é justo? Você prega a justiça, ensina a justiça? Eu vejo pessoas aí lutando, brigando por um direito que só é dela, ou de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Na verdade, elas nem sabem o que elas querem. Um dia elas querem ser do contra. Um dia briga por uma coisa, um dia briga por outra. É o que elas querem ser. Elas não brigam pelo direito das pessoas. A gente vê aí os movimentos que as pessoas fazem. Eu não quero nem falar nomes, mas se fossem movimentos que pregavam a justiça, eles não ofenderiam as outras pessoas. Fazem movimentos ofendendo os outros. Eu não preciso nem falar o que é, porque vocês já sabem. Eu não sei aonde eles arrumam tanto tempo, porque a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, e a gente fica aí vendo esse povo dando trabalho. Mas, se eles não pregam a justiça, eles serão julgados. Alguns pontos finais para nós. A história, como a conhecemos, ela vai ter um fim. O mundo físico vai cessar e o novo mundo de Deus se concretizará. Nós vamos ver isso aí em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. De 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha que coisa interessante. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É nisto que nós cremos. É nisto que nós cremos. Pedro nos dá um conselho sobre como viver para esperar esse dia. Voltemos um pouquinho em 2 Pedro, e olha que conselho maravilhoso que Pedro nos dá. 2 Pedro, três. 2 Pedro 3. Deixa eu ver se eu estou certinho aqui. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá. Opa! Estou lendo certo? Mas eu acho que não é esse. Deixa eu ver 1 Pedro. Bom, vamos ler. Aí eu vejo se é. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão se... Não. 2 Pedro 3:10. É a primeira, será? É. 1 Pedro, irmãos, perdão. 3:10. 1 Pedro 3:10, acertem aí. Olha só que conselho maravilhoso. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Olha que conselhos maravilhosos. Mas para isso nós precisamos fazer o bem, nós precisamos refrear a nossa língua, nós precisamos deixar de falar coisas enganosas, precisamos buscar a paz. É o que a palavra de Deus está dizendo. Este fim, irmãos, não virá por uma invasão extraterrestre, como muitas pessoas estão esperando por aí, não. Não virá também por desastre de homens, porque o mundo vai acabar, porque o homem vai destruir o mundo. Não, não vai. O fim vai vir por intervenção de Deus, somente. É Deus que vai intervir neste mundo. Porque o homem vai acabar com o planeta, porque vai vir extraterrestre. Não acreditem nisso. Mentira. É Deus que vai intervir neste mundo. Esta será a vinda, será abrupta. E quando o mundo estiver em grande nível de imoralidade, o abandono de Deus e o cultivo da violência, o cultivo da imoralidade, mostra a decadência moral da humanidade. Nós estamos longe disso. Nós estamos em decadência cada vez mais. A decadência será tão grande que até isso eles vão zombar da doutrina. Já estão zombando da doutrina.
Existem pessoas, a gente vê na internet pessoas nos culpando por certos tipos de coisa, culpando eles falam cristãos, como que é mesmo? Fundamentalistas. Não sabem nem o que estão dizendo. Ficam culpando os cristãos fundamentalistas, ignorantes. De certo somos nós que saímos por aí para quebrar, fazer arruaça, só porque nós temos a nossa moral vinda da palavra de Deus? Só porque nós cremos que temos que fazer conforme as palavras de Deus? Os ímpios serão julgados e condenados conforme a sua resposta ao ensino da palavra de Deus. Eles serão condenados. Sabe quem vai condenar o homem? A palavra. O que está escrito aqui. É a palavra que vai condenar o homem. Os justos terão vida eterna e a sua retribuição pelo serviço. É o que nós vimos. E para terminar o nosso estudo, nós temos aí a recompensa que Deus fala que nós vamos receber, o nosso galardão. Deus vai se lembrar do que nós estamos fazendo por Ele, e nós vamos receber a nossa herança. Eu penso que nós não precisaríamos nem receber os nossos galardões. Seria suficiente estar na presença de Deus pela eternidade. Não é esse céu que as pessoas estão pregando por aí, não. A palavra de Deus diz também que aquilo que não subiu ao coração do homem e que o homem não viu, são as coisas que Deus preparou para nós. Ou melhor, nós não fazemos ideia de como vai ser. Você pode imaginar a melhor coisa que você já viu na sua vida, vai ser melhor. Agora tem uma questão importante, que eu vou deixar uma pergunta para você, para terminar. Que herança você vai receber? Vou deixar aqui para você agora. Qual é a herança que você vai receber? A herança de Deus ou da morte eterna? Que Deus pudesse nos abençoar.